Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre um outro livro do Antigo Testamento pela ordem, né? No último nós falamos sobre o livro de Juízes, agora nós vamos falar sobre dois livros, na verdade. Na verdade tem o mesmo nome, né? O 1ª e 2ª Samuel. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro histórico que nos conta a história da monarquia, ou o início da monarquia sobre Israel. Nós vamos falar sobre uma rejeição, nós vamos falar sobre o fim dos juízes e nós vamos falar sobre o início dos reis. Então é sobre isso que nós vamos comentar um pouquinho no vídeo de hoje. Primeira e 2ª Samuel tem 3 personagens principais em todo o seu livro. Na verdade, eles falam do último juiz, a pessoa de Samuel. Depois eles vão conversar sobre o primeiro rei, o rei Saul, e depois eles vão conversar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a história do rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Nós vamos explicar todas essas situações para vocês aqui. Como isso tudo aconteceu, por que tudo isso aconteceu, e é sobre isso que o livro de Samuel conta. E o livro de Samuel, por exemplo, dá um pouco de uma guinada na história de Israel, mas é uma quebra, né, de um Israel totalmente dependente de Deus, que foi tirado do Egito e que passou por algumas situações de rebeldia contra Deus, e agora um Israel que quer de alguma forma ter um rei e ser parecido com as outras nações da terra, e agora ele quer viver debaixo dessa monarquia. Nós vamos ver que essa rebeldia, que talvez a princípio pela cabeça dos líderes que pediram um rei para Deus, era uma ideia de que aquela rebeldia ia começar a deixar de existir, ela acaba ficando pior e ela vai levar ao primeiro cativeiro, o cativeiro babilônico. É sobre essa mudança na história de um povo é que o livro de Samuel conta. Então, o primeiro personagem principal do livro é o personagem que leva o nome do livro, Samuel. Samuel ele é um profeta, na verdade ele é o último dos juízes. Samuel nasce de uma mãe que não podia ter filhos, uma mãe estéril que ora a Deus e pede um filho, e ela faz uma aliança com Deus, um voto com Deus, dizendo: se tu me deres um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Então Samuel é dedicado ao Senhor, ele vai para os cuidados de Eli, um sacerdote da época. Então Samuel é cuidado na casa de Deus, vamos dizer assim, no tabernáculo de Deus. Samuel ele passa a crescer ali junto com Eli, ele se torna um profeta do Senhor, e é o último dos juízes, vamos dizer assim, que é o último daqueles juízes, né, as autoridades que Deus tinha escolhido para guiar o seu povo pelo caminho, guiar o seu povo pela nova terra, até a terra prometida que Deus tinha dado, para fixar o povo naquela terra, naquele ambiente que Deus tinha preparado para o povo de Israel. Então Samuel é um dos últimos juízes, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e ele é esse homem que começa a guiar o povo. E em certo momento o povo começa a pedir para Samuel um rei. O povo de Israel quer ser parecido com as outras nações, com todos os outros povos que eles conheciam que estavam ali ao redor deles. Todos os povos tinham reis, tinham líderes, tinham autoridades que eram conhecidas como reis. O povo de Israel não tinha rei, mas eles pedem a Samuel que Samuel unja um rei para que eles sejam parecidos com as outras nações. E aí há um grande conflito ali. Samuel não quer fazer isso porque entende que aquilo não é da vontade do Senhor. Mesmo que Moisés já tinha profetizado lá no Pentateuco sobre isso, e falando de todos os problemas que iam acontecer quanto a isso, Samuel relembra o povo sobre esses problemas, mas mesmo assim o povo insiste e o povo quer ter um rei. E aí Deus fala com Samuel: Samuel, fique tranquilo, não foi a ti que eles rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim. Eu que eles não querem mais que seja o rei deles. Eu até aqui os guiei, eu até aqui fui o rei desse povo, mas esse povo não quer mais eu como rei. É a mim que eles estão rejeitando, Samuel. Fique tranquilo, faça o que eles te pediram, unja um rei. E Samuel vai lá e unge um rei conforme o coração do povo. Um rei alto, um rei bonitão, um rei, né, cheio de galanteio, um rei que era forte, um rei que era poderoso, um rei guerreiro, e ele vai lá e unge o rei Saul sobre o povo de Israel. O primeiro rei da monarquia israelita se chama Saul. Mas Saul começa a fazer um monte de gafe, Saul começa a fazer um monte de desobediência a Deus, Saul começa a fazer sacrifício, ele nem é sacerdote, Saul ele faz um monte de coisas erradas, não consulta Deus e faz guerra sem consultar Deus, tem um monte de problemas, um monte de desafio, começa a perder território. Saul se transforma numa grande catástrofe e em algum momento, por toda essa desobediência, Deus rejeita Saul e aí manda Samuel ungir um novo rei com Saul em vida. Ele manda ungir um rei, um menino, um adolescente
conhecido como Davi. E aí, por isso que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não por causa das suas atitudes, mas simplesmente porque foi escolhido sim por Deus. Saul tinha sido escolhido pelos homens. Saul tinha sido escolhido por Samuel. Davi não. Davi era totalmente diferente e Deus o escolheu. Foi Deus que decidiu. Eu quero que você vá lá na casa de Jessé e você vai escolher um dos seus filhos como o rei ungido, o rei que eu escolhi para ser o rei desse povo. Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. Então ali começa o período de uma nova aliança de Deus com o seu povo, a aliança davídica, a monarquia da maneira correta, da maneira que Deus escolheu, e Deus escolhe esse Davi, que até hoje é considerado o maior rei da história de Israel. E depois nós vamos contar um pouquinho mais sobre a história. Davi, ele recebe uma promessa, da sua linhagem nasceria então o Messias, por isso que Jesus é conhecido como filho de Davi. Nós vamos conversar no próximo vídeo, vou explicar o porquê que Jesus passou a ser conhecido como filho de Davi. Vamos tirar uma parte desse livro, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então o título do próximo vídeo é Filho de Davi, por que Jesus ficou conhecido como filho de Davi debaixo de uma profecia, debaixo de uma promessa, debaixo de uma reorganização dos projetos de Deus, do propósito de Deus de se tornar novamente rei sobre o seu povo. E nós vamos falar sobre isso. Lembra-se, a gente falou que no início do livro de Samuel, Deus foi rejeitado como rei porque eles queriam ter reis humanos. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, sobre Jesus ser esse filho de Davi, sobre o resgate do reino de Deus. É por isso que quando Jesus chega e ele começa a pregar o evangelho, ele está dizendo assim: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, o governo de Deus quer novamente governar a vida de vocês como era no princípio. E sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Mas então o livro de Samuel chega nesse ponto, então depois começa a contar a história de Davi e vai desde o dia que Davi foi escolhido, ungido, ele continua servindo a Saul. Depois Saul percebe que Deus o ama, que Deus quer Davi como rei, e Saul fica com ciúmes de Davi e ele começa a perseguir Davi. Mesmo Davi sendo um grande guerreiro, mesmo Davi sendo fiel a ele, Davi em todo o tempo é fiel, e talvez nesse princípio de Davi ser fiel a Deus, ser fiel a um rei que foi ungido por Deus, é que tem aquela frase linda que alguns pastores abusadores gostam de falar: não toqueis no ungido de Deus, né? Porque a gente não pode ser contrário a eles e falar das suas mentiras, falar dos seus erros, das suas falhas. E eles dizem que são ungidos de Deus, mas isso não tem nada a ver. Isso é uma ideia do livro de Samuel aqui, sobre Saul, sobre o princípio que Deus tinha colocado no coração de Davi de esperar o tempo de Deus. Então Davi continua servindo a Saul, e depois ele acaba fugindo da presença de Saul para não ser morto, né? Deus orienta ele a fazer isso, então ele começa a viver como errante, mas chega no momento certo, ele é novamente trazido para ser rei de Israel, conforme a promessa, conforme a unção que foi dada por Samuel. Samuel já tinha falecido, já tinha morrido, Saul falece, e então Davi toma o trono de Israel e governa Israel por cerca de 40 anos, sendo o rei de Israel. Davi é considerado até hoje o maior rei de toda a história de Israel, mas não quer dizer que ele não tenha erros. E o livro de Samuel não esconde nenhum dos erros de Davi. Todos os erros de Davi são colocados ali no livro de Samuel. Você vai ler cada um deles, vai mostrar para você que ele é um rei humano, cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas em todo o tempo ele estava disposto a confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e de voltar para Deus. Em todo o tempo ele tinha esse coração inclinado para Deus. Ele era um adorador. Davi, ele foi pastor, ele era músico, mas ele foi ungido rei e ele cuidou do povo de Deus. Ele cuidou do povo de Deus durante o primeiro período, vamos dizer assim, o primeiro período da vontade de Deus, da linhagem escolhida por Deus. Ele foi o primeiro rei dessa linhagem escolhida com Deus, e depois o seu descendente seria o rei Jesus, o nosso rei eterno, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, é isso que conta a história de Samuel. Aproveite bem esse livro, leia muito esse livro, tem muitas coisas interessantes, muitas coisas bonitas nesse livro, muitos princípios, muitos valores. Depois Jesus vai citar muitos deles lá nos evangelhos. Então, aproveite e leia muito, conheça esse livro histórico que vai contar essa quebra, esse racha, né, do povo se rebelando contra Deus, querendo um rei próprio, um rei humano, e depois nós vamos ver Deus restaurando tudo isso e cumprindo o seu princípio, cumprindo o seu propósito, a ideia do propósito eterno de Deus se cumprindo mesmo com essa rebeldia do coração do povo. Deus vai refazendo a história para cumprir o seu propósito de trazer Jesus e Jesus ser o rei, o filho de Davi. E mais sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero ter te ajudado e espero ter te incentivado a ler e conhecer um pouquinho mais
lendo, estudando, meditando sobre 1ª e 2ª Samuel. Fique com Deus e até o próximo vídeo.